Lendo o livro de Esther e Deus está falando muito comigo nesse livro, e eu queria deixar 2 pontos aqui que eu aprendi sobre coragem e vencer o medo, apesar de tudo. Porque eu sei que você passa por episódio onde que o medo tenta o tempo todo paralisar a gente. Se você já leu o livro de Esther, você deve ter percebido a parte do jejum que a maioria das pessoas fala, do jejum dos 3 dias de Esther, que foi exatamente um ponto crucial onde que ela conseguiu ter coragem por causa do jejum que ela fez. E isso não isentou ela do medo de se apresentar ao rei e expor tudo que estava acontecendo para ele, e o que poderia acontecer com o seu povo. Mas não é essa parte que eu quero deixar. Eu quero deixar para você refletir a parte em que depois que ela conseguiu o decreto do rei, depois que ela conseguiu que Amã fosse morto, que ela expôs todo o plano dele, o rei perguntou: agora que você já conseguiu que Amã está morto, o que eu posso fazer mais por você? Ela falou: eu quero que os 10 filhos dele também sejam eliminados. E isso aconteceu. E foi nessa parte que eu parei para pensar e eu falei: gente, ela sabia que o inimigo dela ainda poderia ter a extensão dele. Ela sabia, ela tinha clareza do perigo que ela ainda corria, ela tinha clareza do perigo que o povo dela ainda corria, se ela deixasse a extensão do inimigo dela ali. Quantas vezes nós colocamos algo diante de Deus para nossa vida e oramos e jejuamos e clamamos ao Senhor e Deus ele nos responde. E a gente se distrai depois dessa vitória, depois dessa resposta de Deus, a gente acaba se distraindo e a gente não percebe se existe ainda uma extensão do perigo que pode nos afetar futuramente. E essa distração é o que pode acabar com tudo aquilo que pode mais pra frente paralisar o que Deus quer fazer. E aí eu pensei assim, como é importante a gente ter clareza e objetividade em saber quando Deus perguntar pra gente: o que você ainda quer que eu faça? A gente vê lá nos evangelhos, às vezes, que Jesus perguntava para as pessoas: o que você quer que eu faça por você? E a pessoa, ela sabia o pedido dela para Jesus e ela tinha clareza daquilo. E quantas vezes eu e você não sabe ter clareza daquilo que nós queremos para o nosso segundo passo? Nós colocamos, a gente até coloca, né? Senhor, eu quero isso. Eu preciso de um mover de Senhor no meu casamento. Eu preciso de um mover de Senhor nas minhas finanças. Eu preciso de um mover de Senhor na minha vida com Deus, que tá fraca. Eu preciso de um mover de Senhor na minha vida profissional. E Deus, ele age. Mas e o segundo passo? O segundo passo que a gente não pede, quando a gente já tá ali com aquela vitória na mão e a gente fala: Senhor, e agora? O que eu vou fazer com isso? E se Deus perguntasse pra você hoje: e agora? O que você quer que eu faça depois disso tudo? Tá, eu já te abençoei, já te dei a sua vitória. E agora? Sabe? E a gente limita Deus muitas vezes. A gente limita aquilo que Ele faz e às vezes a gente se distrai. Amiga, eu peço que você não se distraia, sabe? Eu peço que você comece a olhar para sua vida, sabe? Não se acostume com aquilo que Deus ele já fez, porque Deus ele não é um Deus limitado. Olha pela natureza, eu sempre gosto de olhar para a natureza, porque a natureza fala muito comigo, principalmente aqui, onde a gente vê claramente, né? Todas as estações começando e terminando. Agora tá meio bagunçado, né? Porque um dia tá muito quente, outro dia tá mais frio. Mas a gente vê claramente as estações, elas começando e terminando. O inverno, outono, primavera, verão, elas têm um começo, elas têm um fim. Então a natureza, ela fala muito comigo. Que Deus, ele não se limita. Imagina se o inverno acabasse, pronto, né? A gente não tivesse esperança para o verão. Mas não, a gente sabe que o inverno ele vai terminar esse ano, mas que no próximo ano vai ter inverno de novo. E o próximo passo, né? Então, Esther, ela tinha total clareza de que se ela deixasse a extensão do inimigo dela, ela poderia sofrer futuramente. E muitas vezes você tem algum problema, talvez no seu trabalho, na sua saúde, nas suas finanças, e você se limita sabe, o agora, depois, sabe? Senhor, eu preciso de uma cura hoje, mas eu também preciso, Senhor, que o Senhor me ajude a caminhar depois dessa cura, para que futuramente talvez eu não venha adoecer de novo, se não for da tua vontade, se o Senhor não permitir, mas que eu faça a minha parte,
Qual é o próximo passo? Então, assim, Senhor, o Senhor me abençoou financeiramente. E agora, Senhor, qual é o próximo passo? Porque se Deus te abençoou financeiramente, e ele virar para você e falar assim, e agora? O que você quer que eu faça? Principalmente nessa área, né? Onde as pessoas, elas têm o costume de achar que parece que é pecado pedir a Deus mais, que é pecado falar, Senhor, nossa, mas o Senhor já me abençoou tanto, Senhor. Parece que eu não sinto a posição de pedir mais. E não tô falando de dinheiro, eu tô falando, sabe, de ter uma vida plena, uma vida próspera com o Senhor, porque é isso que Ele tem para nós. E uma vida próspera não significa que eu nunca mais vou adoecer, nunca mais talvez vou passar por alguma crise, não, uma crise, mas significa que apesar de eu confio no Senhor, apesar de eu posso seguir em frente, porque eu sei que o Senhor, Ele tá aqui comigo perguntando, o que você quer que eu faça? E que com essa reflexão, se o Senhor perguntar, tá bom, eu já te respondi, mas e agora? O que você quer que eu faça? Pensa aí e reflita sobre isso. Um beijo e até o próximo vídeo.